tratamos sobre a ideia geral de direito administrativo como o ramo do direito público do Estado, que tem como sua principal função conter o poder do Estado, organizar esse poder do Estado, que é a gestão das nossas autodeterminações que foram concedidas, foram confiadas por Estado para que nos traga uma vida melhor, para que nos traga desenvolvimento, que, ao final de contas, é aquela ideia de que continuamos vivendo, continuamos atuando, porque sempre temos a esperança de um amanhã melhor do que hoje e bem melhor do que o de ontem. E o Estado, de certa forma, nos promete isso, e nós acreditamos nessa promessa, por isso que nós continuamos a conceder esse poder do Estado de tempos em tempos, em especial quando nós votamos, quando nós escolhemos aqueles gestores públicos, gestores desses pedacinhos de autodeterminação, gestores desses pedacinhos de liberdade, e isso é uma base hegeliana, talvez aí para aqueles que querem um estudo mais aprofundado, essa capacidade de autodeterminação, segundo Hegel, é o que traz esse exercício de poder. Mas precisamos saber que o exercício desse poder, ele é dado ao Estado para que ele tenha monopólio dessa força. Tendo o Estado um monopólio dessa força, ele sabe, ou deveria saber, como agir para o nosso melhor desenvolvimento possível. Mas o nosso melhor desenvolvimento possível precisa estar em consonância com os outros desenvolvimentos que estão também ali em jogo. Quais são esses outros desenvolvimentos? Das outras pessoas que vivem nesse mesmo território, que se identificam com essa mesma cultura, ou seja, do povo que está submetido a esse regime jurídico estatal, que é consolidado hoje em dia dentro de uma ideia de direito, de um regime democrático de direito sobre uma república. Ou seja, temos, novamente, repito, isso é muito importante, como eu disse para vocês, tanto para aqueles que estão aprofundando os estudos, tanto para aqueles que também precisam de um estudo aí para concurso, seja para a primeira fase, segunda fase, precisamos ter em mente que o agir da administração pública é um agir responsável e responsabilizável, tá? Quando nós pensamos em administração pública, Estado, antes aqui de entrar no tema ato administrativo especificamente, quero fazer um outro desenho para vocês. Temos que lembrar, meus bons amigos, que o Estado, ele abraça um conceito muito amplo, tá? O Estado não é só aquele que nós encontramos do outro lado do balcão. O Estado, na verdade, não existe. O Estado, na verdade, é um acordo, é um grande acordo que nós estabelecemos para que exista uma força maior do que a nossa força individual, do que a nossa autotutela, para que possamos continuar vivendo e convivendo dentro de uma esteira de desenvolvimento. Nós acreditamos que essa esteira de desenvolvimento, hoje, em 2021, é o melhor modelo para que possamos ter uma vida minimamente digna, né? Uma existência com dignidade, uma existência com perspectiva. Claro que essa é uma visão, muitas vezes romantizada, do que é o Estado, mas essa visão romântica está expressa na nossa Constituição como uma promessa do Estado, como um objetivo do Estado. Se nós formos pensar em grande parte da população brasileira, ela não está abrangida, ela não está abraçada nesse pacto constitucional, o que é uma grande tristeza. Então temos também, nós cidadãos, essa missão de incluir o máximo possível essas pessoas nesse pacto constitucional, para que elas também tenham uma existência digna e tenham essa capacidade de gozar dos benefícios que o monopólio da força dentro do nosso Estado consegue trazer para as nossas vidas, porque os malefícios a gente conhece. Como assim, professor? Quando nós sentimos, por exemplo, a impunidade, quando nós sentimos que um crime, quando um ato contra a legalidade, etc., não é adequadamente respondido pelo Estado, nós perdemos a confiança no Estado. E perder a confiança no Estado é algo muito sério e muito perigoso. Porque a partir do momento que nós perdemos a confiança no Estado, ou seja, essa sensação de impunidade, que a justiça não foi feita, ou seja, que o Estado não funcionou em determinada situação errada, faz com que a gente puxe de volta um pouco daquele pedaço de autodeterminação que concedeu para o Estado. E quando a gente puxa de volta um pouco dessa autodeterminação, nós nos autolegitimamos a agir em nome do Estado. Ou seja, nós
praticamos a força que o Estado deveria utilizar de forma proporcional, de forma progressivamente agressiva, por exemplo, né? Nós sempre nos assustamos quando, por exemplo, o Estado repele alguma situação ilegal de uma maneira abusiva, né, com força excessiva. Então, nós exigimos que o Estado use o uso progressivo e proporcional da força, nós exigimos que os nossos direitos sejam tratados de forma recíproca, proporcional e sustentável nas nossas relações particulares, por exemplo. Por quê? Porque nós confiamos minimamente que o Estado ele vai estar ali para nos dar a melhor resposta para as situações em que a política, ou seja, essa relação, seja entre particulares, seja com o Estado, tem dificuldades de resolver. Então, é tão importante nós pensarmos que, sim, o Estado ele tem uma abrangência muito grande, porque quando aqui eu falo Estado, eu estou pensando tanto na máquina administrativa, tá? Tanto naquele perfil de que existem engrenagens da administração pública que funcionam para uma melhor atuação das nossas necessidades, daquilo que a gente precisa no dia a dia, né? Aquele sistema administrativo que muitas vezes independe do homem, independe do ser humano para que ele continue existindo. Temos o operador dessa máquina, né? Então vamos imaginar uma máquina mesmo aqui com uma série de engrenagens. Para ela funcionar, ela precisa de um operador. Esse operador na máquina nós escolhemos de tempos em tempos, né? Por meio do voto. Então a gente sabe por intermédio de uma promessa que ele faz, que é um programa de governo que ele apresenta para a população, se ele tende a ter atitudes X ou tende a ter atitudes Y. Então, a maioria da população escolhe, de tempos em tempos, qual é o norte a ser seguido por essa nação, por a nossa nação, aqui especificamente pelo Brasil. Então, de tempos em tempos, nós sabemos que o Brasil vai ter, em tese, o caminho X, no estado que a gente mora, em tese, vai ter o caminho Y, e a cidade onde a gente mora vai ter aquele caminho Z que foi escolhido. Se assim ele não cumprir, se assim ele não atender a essas promessas, existe uma série de formas de responsabilização, e até mesmo a maior responsabilização é que nós não escolhamos de novo essa pessoa como nosso operador da máquina. Então essa perspectiva orgânica na máquina é o governo. Né? O governo ele tem uma série de responsabilidades, uma série de compromissos de operar a máquina que continua sendo essa máquina, a mesma máquina, independentemente do governo. Ela precisa, lógico, de atualização, ela precisa de upgrades, né? Ela precisa ser consertada, as engrenagens precisam de uma lubrificação, etc. Mas a máquina, a administração pública, sob essa perspectiva de engrenagem, ela continua, e o governo, de tempos em tempos, muda. Né? Muda de acordo com a nossa vontade, muda de acordo com essa nossa capacidade de escolha, quem vai ser o operador dessa máquina. Então, estamos aqui observando o Estado ainda desse contexto geral, que tem, por si, uma série de engrenagens, é uma máquina que está funcionando de forma permanente, tá? Não se tira da tomada, por favor, a administração pública. Temos o operador, temos o governo, que está acelerando, que está ajustando as engrenagens dessa máquina conforme as promessas do plano de governo que ele apresentou para a população, e assim essa população escolheu esse governo provisoriamente como o melhor caminho a se seguir. Tá? E temos que lembrar que para essa máquina funcionar, para ter um operador que faça o manejo dessa máquina, ela precisa de energia, ela precisa de um combustível. E quem concede essa energia e esse combustível, como eu já falei para vocês várias vezes, somos nós, cidadãos. Né? Nós temos essa capacidade de fazer ou não fazer, de influir ou de não influir, de mudar a realidade ou não mudar a realidade. Enquanto nós pensamos, enquanto nós temos ideias, a realidade externa do nosso mundo subjetivo, ela não é influenciada. Ela é influenciada a partir do momento que as nossas ideias são exteriorizadas. Quando, de certa forma, nós concretizamos essas ideias, e não é sempre para o bem, nós sabemos disso, no mundo externo. Quando nós temos a capacidade de determinar
o que vai acontecer no mundo externo? A nossa autodeterminação nós conhecemos muito bem. E isso é algo básico no direito, né, que vocês certamente já ouviram falar. Eu posso matar várias pessoas do meu pensamento. Isso não é proibido ou isso não é castigado dentro do direito? De certa forma, você é responsabilizado a partir do momento que você exterioriza e concretiza essas suas ideias. A recíproca também é verdadeira. Eu posso fazer o bem para milhares e milhares de pessoas. Esse bem não vai ser considerado, né, ou realmente elas não receberão esses benefícios que você está aí imaginando, enquanto você não exteriorizar, enquanto você não concretizar. Então, essa capacidade de influenciar o mundo externo é do ser humano. O Estado não tem essa capacidade por si. Mas quando nós nascemos e nós somos e temos a inclusão de cada um de nós nesse registro público, quando nós estamos registrados dentro do nosso Estado, a gente abre mão da totalidade dessa liberdade de fazer o que bem quiser no momento que bem entender. Um pedacinho dessa autodeterminação, dessa liberdade, desse poder é dado para o Estado. E a gente perde um pedaço dessa liberdade, que é o que está, novamente, repito, tão importante que é, estabelecido no artigo 5º, inciso 2. Nós passamos a nos delimitar ao que a lei determina que é o certo e que é o errado. Até o limite dessa lei, a gente continua ainda com liberdade de agir, a gente continua ainda com autonomia privada de agir. Por exemplo, contratar ou não contratar com alguém. Por exemplo, se associar ou não se associar a um determinado grupo. E por aí vai. O que nós não podemos fazer é agredir a lei, porque a lei ali está em razão de uma série de acontecimentos que justificaram que agir daquela forma traz mais prejuízo do que benefícios para a coletividade. Por exemplo, matar alguém, né? Nossa legislação, ela diz que matar alguém vai trazer uma consequência negativa para você. Logo, não é aconselhável que você mate alguém, a não ser que você aceite essas consequências de privação de liberdade. Por exemplo, atravessar o sinal vermelho. Atravessar o sinal vermelho também advém de uma série de discussões, de amadurecimentos da nossa sociedade que especifica que, ao cruzar o sinal vermelho, você potencialmente vai trazer mais riscos, mais malefícios do que benefícios, né? Justifica, então, como eu falei agora há pouco, aquela base da preponderância da supremacia do interesse público sobre o privado e da ideia de obrigatoriedade de sempre atingir o interesse público. Como nós sabemos, meus caros, que o ser humano é falho por si, é o que caracteriza o ser humano, nós temos sim que ter um sistema que considere essas falhas, considere que terão situações, terão pessoas que vão agir fora da legalidade e que essas pessoas elas poderão estar dentro da administração pública. Por quê? Porque a administração pública é construída por pessoas e a energia que concede força para as engrenagens funcionárias e para o operador, que é o governo, determinar qual é a sua melhor gestão, também são pessoas. Tá? Então, o grande combustível, temos a máquina, vamos de novo, temos a máquina com as suas engrenagens, que é o lado inorgânico da administração, que existe independentemente do homem, por meio de sistemas que são permanentes, tá? Esses sistemas só funcionarão quando tem um governo, como tem pessoas que estão ali movendo esses sistemas de acordo com um plano que foi aceito pela maioria da população, porque colocaram essas pessoas lá como gestores dessa máquina, e a energia que traz o movimento dessa máquina, que justifica ou traz legitimação para essa máquina, é a energia democrática, essa capacidade que nós temos de dizer está tudo ok, vamos continuar assim, ou precisamos mudar esse regime, precisamos mudar essa forma de gerir essa máquina. Ou seja, o cidadão também está dentro do Estado. Tá? Precisamos reconsiderar aquela ideia que o Estado só é aquele que está do outro lado do balcão. Nós também temos compromissos sociais. Tá? Só que, de novo, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A administração pública, essa máquina e o governo, eles têm compromissos proporcionalmente maiores do que o nosso, porque eles têm poderes maiores do que o nosso.
para eles foram concedido essa monopólio, ou seja, exclusividade do uso da força, de poder prender uma pessoa que cometeu um crime que assim autoriza a sua prisão, né? Poder, de certa forma, processar, julgar e estabelecer uma pena de privação de liberdade para essa pessoa. Isso foi concedido de maneira específica para o Estado, essa força. Porque chegamos à conclusão, lógico, uma maturação de anos e anos de convívio interpessoal, que essa vontade intersubjetiva, ou seja, entre as pessoas, precisa ser determinada de maneira lógica, harmônica, para que os desenvolvimentos pessoais ocorram de forma recíproca e proporcional e sustentável, e de acordo com a legalidade, com a impessoalidade, com a moralidade, com a publicidade, com a eficiência e tantos outros princípios, né? A ciência, o ramo da ciência jurídica, que é o direito administrativo, ela tem uma dificuldade bastante grande, que ela não tem um código próprio. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é muito importante, porque ter essa base bastante clara vai ajudar vocês a interpretarem uma série de regulações administrativas, porque a administração ela funciona por meio de regulações, e essas regulações coincidem na raiz, tá? As ramificações, os troncos, elas podem mudar, podem alterar, mas dos limites da legalidade, dos limites da impessoalidade, dos limites da moralidade, da publicidade e da eficiência. Essa alteração ocorre. O que não ocorre, necessariamente, é uma mudança de fundamentos, é uma mudança dessa conversa que a gente está tendo aqui inicial. Então, conhecer bem quais são os limites dos poderes administrativos. Em primeiro lugar, lógico, quais são os poderes, né? Aquela tarefa, ele está exercendo um poder disciplinar, está exercendo um poder de polícia, que talvez não seja tão difícil nós visualizarmos. A complexidade vem no momento de estabelecer quais são os limites do exercício dessa tarefa, que é a concretização, que é o manejo dos princípios da administração pública. Lógico, para os casos simples, para os casos corriqueiros, fica muitas vezes evidente que ali a impessoalidade não está sendo seguida, fica evidente que a legalidade não foi atendida, mas estou tratando aqui em casos um pouco mais difíceis, em casos que vocês, sei lá, numa prova de concurso precisam, de certa forma, escolher entre assertivas, por exemplo, de eficiência, eficácia, efetividade, que é uma grande pegadinha de concurso, qual aquele princípio, qual dentre esses princípios está expresso na Constituição? Da eficiência, né? Ou numa situação em concreto que você precisa dissertar sobre o princípio da proporcionalidade em razão de uma determinada situação real, né? Você vai precisar explicar que, dentro de uma ponderação racional dos valores que estão envolvidos, aquele caminho escolhido foi ou não foi o mais adequado? Foi ou não foi o necessário? Foi ou não foi o proporcional em sentido estrito? Para isso é que precisamos entender, compreender bem que, o Estado precisa de um regime de contenção de poder. 2, esse regime de contenção precisa ser exercido de forma responsável e responsabilizável. 3, nós também somos parte do Estado, nós também temos uma série de responsabilidade, principalmente social, nessa ideia de realização dos valores fundamentais que a Constituição estabelece. 4, o grande objetivo do Estado é promover o desenvolvimento intersubjetivo das pessoas, o desenvolvimento proporcional e sustentável das pessoas, e esse desenvolvimento precisa estar equilibrado entre todos. 5, precisamos concretizar o interesse público, e concretizar o interesse público é identificar o interesse público naquela situação, e por aí vai, meus caros. Quanto mais nós formos destrinchando aquela situação, aquela relação jurídico-administrativa, mais nós conseguimos, de certa forma, motivar de maneira robusta a atuação administrativa, ou demonstrar que a atuação administrativa não foi suficiente, não foi a adequada. Fazemos isso quando? Quando motivamos, acabei de falar, quando exercitamos essas justificativas, quando respeitamos a inteligência do nosso interlocutor.
talvez seja um dos poucos ramos do direito em que nós precisamos, de fato, chegar a essas sub-ramificações, ramificações e sub-ramificações, para quê? Para que tenhamos uma relação mais objetiva possível para aquela pessoa que está tanto sentada na cadeira pública como aquela que está pedindo algo para aquela pessoa que está sentada na cadeira pública não tenha muita margem subjetiva de interpretação. Porque quando traz essa subjetivação no exercício da função pública, de forma geral, se afasta um pouco da ideia de que o direito administrativo, o Estado precisa atender de forma necessária a todos. Ou seja, atender mais quem precisa mais, atender menos quem precisa menos, num regime proporcional e sustentável de agir administrativo. Vejam até que ponto nós precisamos chegar e possivelmente nos nossos próximos encontros nós vamos trazer sim essas ideias. Mas agora, feito também superado esse capítulo um pouco mais crítico do direito administrativo, que é muito importante, que é o desenho do Estado em si. Nós desenhamos aqui o Estado sob a sua perspectiva mecânica, o Estado sob a sua perspectiva orgânica. O mecânica são as engrenagens, conforme eu falei, a orgânica são os governos, as pessoas que são escolhidas para gerenciar essas engrenagens, e essas engrenagens precisam de uma força, de uma energia que somos nós, os cidadãos, que concedemos por meio da nossa capacidade de autodeterminação. Tudo isso é Estado. Então, quando falamos de Estados, incluímos o cidadão, a administração pública e o governo. Tá? Então, na sequência, falaremos, então, finalmente sobre ato administrativo.